Aqui é o segundo vídeo refutando aqui 2 dedos de teologia, né? Essa teologia distorcida, né? Mas vamos lá. Iago Martins, né? É isso mesmo, acabou o vídeo. Se inscreve aí no canal toda terça e quinta-feira. Tem vídeo aqui do Teologia. Tchau, tchau. Bom, não é simples assim. É um certo? palhaço ainda, o né? argumento do O'Donnell pode ser usado contra ele próprio. Ora, se Jesus quisesse fazer referência a si mesmo, por que ele não usa pronomes em primeira pessoa? É muito mais natural entender esta dentro da metáfora que se refere ao próprio Pedro. Jesus poderia ter dito, você é Pedro e sobre mim edificarei a minha igreja. Então, se o fato dele não usar você é um argumento para não ser Pedro, o fato dele não usar eu pode ser um argumento para não ser Jesus, a pedra da igreja. Claro, essa é uma interpretação que tem os seus intérpretes do período da patrística, tem o seu argumento exegético, principalmente quando considera o modo como pedra é usado em todo o Evangelho e em todo o Novo Testamento, mas existem interpretações diferentes disso, como, por exemplo, a interpretação católica apostólica romana. A Igreja Católica Apostólica Romana tem argumentado há muito tempo que, no caso, o referente seria Pedro, como representante da Igreja e, no caso, o primeiro Papa, o primeiro líder máximo do cristianismo. É esse o texto que eles usam para dar legitimidade à doutrina da escolha de papas. 3 importantes princípios podem ser observados aqui do ponto de vista católico romano. Primeiro, as prerrogativas prometidas em Mateus 16, do 16 ao 19, são direcionadas pessoal e particularmente a Pedro. O texto de Mateus afirma, Jesus respondeu, feliz é você, Simão, filho de Jonas. A profissão de fé não foi feita por Pedro em nome do grupo apostólico ou como representante dos apóstolos, porque o texto diz, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas foi o Pai que está nos céus. Até mesmo a revelação divina foi dada pessoal e particularmente a Pedro aqui. Então argumentar que Pedro aqui representa os apóstolos seria errado. O primeiro ponto deles é Pedro é que é o referente claro e pessoal do que Jesus está dizendo. Em segundo lugar, Jesus direciona a sua declaração diretamente. Tá errado por quê? Não entendo. Me mostra argumento bíblico. Por quê? Pedro, ele é o primeiro nas eleições escolhido por Senhor Jesus Cristo para ser apóstolo. E Cristo está falando uma igreja futura, esse líder, como Pedro tem o destaque nos 4 evangelhos, até em Atos dos Apóstolos, vai a pastorear a igreja. Que igreja? É uma igreja protestante? Não. É uma igreja que está sobre a pedra angular, que é Cristo. E tanto o texto é simples, o Iago Martins. Não foi a carne, não sei que revelou isso. Mas, meu pai, por que os outros não teve essa revelação? Se os outros tivessem a revelação, cada um ia fundar uma igreja. É uma só igreja que vai ter um só líder, um só porta-voz, de acordo com o Velho Testamento. Moisés morre, Josué sucede seu lugar de pastorear ali no Velho Testamento. Um só porta-voz. Não pode ter 2 porta-voz, vários porta-voz, várias interpretações. Por isso que a revelação foi a Pedro. Um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é um dos profetas que ressuscitou. E mais vocês, querem dizer? Pedro exprime a fé. Pedro teve a revelação. Os outros demais não teve essa revelação. Só Pedro. Por isso que Pedro ele é o pastor universal dessa igreja que Cristo fundou na cruz. E Pedro ele é a pedra de edificar esse fundamento que é a igreja. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E tanto, em Atos 1:2, 1 e 2, Em minha primeira narração, Teófilo, contei todas as sequências das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que ele escolheram, foi arrebatado. A quem? Aos apóstolos que ele escolhera. Que ele escolheu. Ele escolheu quem para pastorear essa igreja? Só você catar um versículo antes, João 21, 15 a 17. Pedro. Dono de pastorear o cordeiro 2 vezes e as ovelhas. Você está entendendo? Esse 2 dedos de teologia é uma teologia fraudulenta, frajuda, cara, que não prova nada na escritura. E tanto que ele não usa a escritura. É um trocadilho que isso faz com Pedro. É uma igreja futura. Em Atos dos Apóstolos, essa igreja futura se torna pública por causa do ato do Espírito Santo. Que é Atos dos Apóstolos 2, Interessante, desse Espírito Santo,
ali em Jerusalém, ó. Ó o 12. Estava, pois, todos atônicos, e sem saber que pensar, perguntar uns aos outros o que significam essas coisas. Outros, porém, escarnecendo, dizia, estão todos embriagados de vinho doce, ó. Embriagado não de vinho, mas do Espírito Santo, para edificar essa igreja, que Cristo ele é a igreja, e Cristo ele é a pedra dessa igreja, e Pedro ele é o pastor de pastorear, de apacentar as ovelhas, de edificar essa igreja. Por isso que é o fundamento, edificar o fundamento. Fundamento de fundar, o fundador é Cristo. De edificar o fundamento dessa igreja aos apóstolos. A gente fala sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, não tem onde correr. Se é o fundamento de quem? Dos apóstolos. Então, os apóstolos edificaram essa igreja com fundamento. Qual? A pregação oral. Atos Apóstolos 2,14. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11. Com a voz forte, disse, homens da Judeia, e vós que habiteis em Jerusalém, sejai-vos conhecido, prestai atenção a minhas palavras. Interessante. Eu fico imaginando, vai aqueles teólogos lá, aqueles historiadores, aqueles apologetas protestantes debater com o padre Luiz Toro, toma um couro, cara. Porque a Bíblia é infalível, cara. O magistério é infalível. A divina diversidade da sabedoria divina será conhecida pela igreja. A verdade será conhecida pela igreja. Que interessante. Mas vamos lá. A pedra. O texto continua por dizer, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra usada para descrever... Não acrescenta coisa na palavra, meu querido. Que é a língua que Jesus falava, Pedro e pedra teriam exatamente a mesma grafia, seria a mesma palavra. Você é Pedro e você é Pedro. Essa pedra edificarei a minha igreja. O pressuposto evidente aqui é que dificilmente judeus conversariam ou expressariam as suas ideias em um idioma diferente do idioma nativo para eles. E Jesus está falando em aramaico, e em aramaico não existe diferença entre Pedro e pedra. É bem provável que... Kefas, meu filho, em aramaico. Kefas. Para descrever Pedro quanto pedra. O que faria com que o discurso de Cristo em grego, tu és Petros, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja, em aramaico não fizesse nenhuma diferença. Tu és Cefas, e sobre esta Cefas edificarei a minha igreja. Então esse argumento de não, Jesus está dizendo que Pedro é a pedrinha, mas sobre esta rocha, essa pedra maior, minha igreja vai ser edificada. Nada disso em aramaico é a mesma palavra, não tem diferença. Em terceiro lugar, a gente teria a conclusão de que então as escrituras ensinam que a igreja será construída sobre Pedro. Pedro é, portanto, a fundação da igreja. Ele seria então o princípio de unidade, de estabilidade. Não só Pedro, mas os apóstolos. Escritura falando. Que interessante. Não teoria protestante. Então, sobre esse pastoreio, essa doutrina dos apóstolos 2,42, perseverar ele na doutrina dos apóstolos, vão edificar a sua igreja com a sua doutrina que Cristo ensinou a eles. Em João 7, 14 a 17. Interessante. Aqui, ó. Tem vários textos aqui, cara. Vários. Aqui, ó. Atos dos Apóstolos 3. Pedro faz milagre e prodígio, curando ali. Batiza. Atos dos Apóstolos 4. Pedro e João ali pregando ali. Ó, converte mais de 5.000 almas. Olha só que interessante, cara. Atos dos Apóstolos 4:8. Ó, Pedro, cheio do Espírito Santo, chefe do povo em Sião, ouviu-me. Olha só. A pessoa do Espírito Santo sobre a vida de Pedro, sobre esse pastoreio. E por isso que esse pastoreio é infalível. Por quê? Cristo orou por Pedro, em Lucas 22:31. E dá o pastoreio a Pedro, de apacentar essa igreja. Por isso que é o fundamento dos apóstolos. Pedrinha, pedra, rocha, em João 1:42, é Pedro. E quais outras pedras vivas edificar esse edifício? 1 Pedro 2:5. Pedra angular, Cristo, e outras pedras, que são os apóstolos, que vão edificar esse edifício, a igreja. Então, não tem como fugir, distorcer a palavra. Os caras vão usar essa teologia
para distorcer. Mas não tem como. A Bíblia combate essa teologia protestante. Esses pensamentos protestantes. Que interessante. É isso que a igreja, ao passar do século, defende. Os sucessores dos apóstolos, como, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, que reconhece que essa igreja é a igreja católica, é a igreja universal, que está em todo lugar, a igreja que professa Cristo, a igreja que tem a Eucaristia, lá no século II, século IV também, ali, ó, Santo Agostinho também, os pais apostólicos defenderam essa tese e pregaram que os apóstolos pregaram e viveram que os apóstolos viveram. Sobre esse pastoreio. Pedro, até hoje. Desde Pedro até o Papa Francisco, são 266 papas, cara. Que interessante. É simples entender isso. Mas esses 2 dedos de teologia vai distorcer. Porque eles não aceitam a igreja. Eles se apartaram da igreja. E foi buscar outros fundamentos. De homens. Vai pregar sobre a heresia de Martinho Lutero, cara. Quem deu a revelação a Martinho Lutero? Quem inspirou Martinho Lutero? Quem deu essa autoridade a Martinho Lutero? Dividir a igreja? Que o próprio Espírito Santo tornou essa igreja pública? Aí ninguém fala. O grande homem da fé, Deus usou Martinho Lutero, então Deus não está usando Pedro para edificar a igreja? Então Deus usou Martinho Lutero, que se apartou do fundamento dos apóstolos e profetas, se apartou da doutrina de Cristo, se apartou da cabeça, Colossenses 18, do corpo místico, Coríntios 2,12, ou João 3,28. Que interessante. Cara, o vídeo do cara é grande, hein, mano? Ele é o princípio da unidade, porque qualquer coisa que esteja conectada à não mostra nada igreja, na Bíblia. não faz parte da igreja. Da estabilidade, uma teologia que não mostra nada na Escritura. O fundamento que a igreja, então, permanece, apesar dos ataques que ela sofre. E do crescimento. Porque se a igreja cresce, é por causa das novas pedras sendo... Aqui são principalmente 2, tá? Que é o pronome que Jesus usa... Até nojo de ver esses caras. Pedro fala de Jesus como sumo pastor, como Messias. Ele não fala de si mesmo como representante de Jesus na terra. Ele não alega ser um papa. Ele coloca Jesus como a própria pedra. Jesus estaria se referindo aqui a Pedro em sua capacidade confessional. Pedro, totalmente confiante no Filho de Deus, é quem vai se tornar a rocha da igreja primitiva. Jesus estaria usando a metáfora e criando um trocadilho, pedra, né, Petra e Petros, Pedro, e com toda a metáfora, essa metáfora tem um poder e um significado. Mas tá bom, cara. O cara não mostra nada, não prova nada biblicamente. Cara, para encerrar o vídeo, vou mostrar aqui, ó. Mateus. Mateus. Mateus, vamos entender, ó. 16 até o 19. Ó. Simão respondeu a revelação que Pedro teve. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, então, lhe disse, feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Então, a revelação aqui já está explícita, explicada na Bíblia. Essa revelação não vem de teologia, não vem de filosofia, não vem fundamento de homens, doutrinas de homens, mas a igreja foi revelada do céu, cara. Revelação do céu. Quantas pessoas do mundo estavam? Um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é um dos profetas. E vocês? Quem sou eu? Eu sou quem? Pedro exprime fé. Por revelação e inspiração do Espírito Santo, que é o próprio Deus. E Cristo declara, ó. E eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno prevenção contra ela. Agora você cata lá em Atos após 5, 15, a sombra de... Ao menos quando Pedro passasse, sua sombra curava. Se você for catar lá em Atos após 2, 14, Pedro pregando, edificando a igreja. Se você for catar ali em Atos apóstolo 8, do
14 a 17, João e Pedro sobem lá em Jerusalém para Samaria ali para batizar os novos convertidos. Quando eles colocam a mão, desce o Espírito Santo. E Atos dos Apóstolos 8, 20, Pedro excomunga aquele herege, aquele mago, que querem comprar a graça de Deus com dinheiro. Olha a autoridade de Pedro. Em Atos dos Apóstolos 15, 7, Pedro coloca a casa em ordem. Tanto que em Atos dos Apóstolos 15, 14, o Tiago fala, Pedro falasse corretamente. Que interessante. Se você for pegar em Atos dos Apóstolos 2, 41, converteu mais de 3.000 almas. Se você for catar em Atos dos Apóstolos 3, Pedro curando. Só que interessante. É simples entender isso. Se você for catar ali em Atos dos Apóstolos também, Pedro ressuscitando. 9:31, ó. Olha só. A igreja gozava então de paz. Todos a Judéia, a Galileia, a Samaria, estabelecia-se ela caminhando no temor do Senhor e assistência do Espírito Santo. Fazia crescer em números. Esse mesmo Espírito Santo que deu a revelação lá em Mateus 16, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aqui, ó. Ao 32, Pedro caminhava por toda parte, de cidade em cidade. Desceu também aos fiéis que havia em Lídia. Olha só que interessante, ó. 34, ó. As Apóstolos 9, 34, Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e faz a tua cama. E levantou-se imediatamente. Olha só, cara. Pedro curando, cara. Olha só que interessante. Como a presença de Deus está sobre a vida dele. Como ele está edificando esse fundamento que é a igreja. Ele é a pedra. Fundamento de edificar. Por isso que é edificado o fundamento dos apóstolos. Agora, Pedro aqui ressuscitando. Ó. 39. Ó. As Apóstolos 9, 39. Ó. Pedro levantou-se, imediatamente foi com ele. Logo que chegou, conduziu-o no quarto de cima. Cercavam-no todos a viúva, chorando e mostrando-lhe a túnica, e vestindo o que Docas lhe fazia quando vivia. Então, tendo feitos todos saírem, pôs-se de joelho e orou. Quem? Pedro. Voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou. Mesma coisa que o mestre lá quando cura ressuscita a filha de Jairo. Interessante, cara. Imitação viva de Cristo. Que o Espírito Santo está sobre ele. Cristo está sobre esse pastoreio. Pedro, centurião Cornélio ali, ó. Pedro, em Jerusalém, justificado seu proceder, ó. Função da igreja de Antioquia. A morte de Tiago, prisão e libertação de Pedro. A igreja orava com Pedro ali, Atos Apóstolos 12, 5, ó. Pedro estava assim encarregado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Ó. A igreja ora sem cessar pelo Papa Francisco, de acordo com a igreja orava por Pedro ali para ser libertado. E tanto aqui, Tiago já está edificando essa igreja com sua morte, com seu martírio. E mais para frente vai ser Pedro, pregado de ponta cabeça, martirizado também ali em Roma. Que interessante. Atos Apóstolos 7. Aqui, ó. Morte de Estevão, 54 até os 60. Ó. Edificando a igreja, a pedrinha. Filipe batizando Eunuca ali, rainha da Etiópia. Está lendo a profecia do Isaías. Ele não teve uso pessoal. Pediu a interpretação da igreja, membro da igreja, e foi batizado ali. Olha só que interessante. Filipe, pedrinha também, edificando a igreja. Ali em Atos Apóstolos 9, ali o apóstolo Paulo perseguindo a igreja, devastando a igreja, e depois ele se converte. Saulo, por que tu me persegue? Saulo perseguia quem é os cristãos, por que quis aparecer? Por que tu me perseguindo? Quem persegue o cristão persegue a minha igreja, persegue eu. E tanto que depois ele é batizado pelo membro
da igreja, Ananias, por a posição das mãos, Timóteo, lá em 2 Timóteo 1,6, o apóstolo Paulo ordena Timóteo, bispo ali, com a posição das mãos. E tudo essa teologia sua, essa filosofia, esse pensamento, o maior teólogo, o maior conhecedor, estudioso sobre o berço de Gamaliel, Paulo, cara. Olha o que ele fala. Colossenses 3. Colossenses 3, ó. 8. Na verdade, julgo como pega todas as coisas em comparação com ele, este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei, ó, e tendo em conta de esterco, a fim de ganhar a Cristo, ó. Tudo, todo o meu estudo, toda a minha filosofia, toda a minha teologia, é tudo esterco. Interessante. Então, essa teologia, essa filosofia que persegue a igreja, é tudo esterco. Interessante. A base é a igreja. Cristo, pedra angular dessa igreja. Paulo, ele entendeu isso. Eu persegui a igreja de Cristo. Eu, doutor, conhecedor, pois que eu me converti em Cristo, tudo para mim não passa de esterco. Tanto que, olha só, em Atos, para encerrar o vídeo, tem uma coisa muito interessante. Deixa eu ver se eu acho. Atos Apóstolos 13, 4:13. Vendo ele a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, admirava-se, reconhecia-nos como companheiro de Jesus. Ó. Tinha o que? Atos Apóstolos 8? Pedro cheio do Espírito Santo. Analfabeto. Interessante. Os judeus se admiriam. Como esse homem tem tanto conhecimento da Escritura que não tem estudo? Falando para Jesus, em João 7,14 em diante. Aqui, ó. Se admirando também com a pregação de Pedro e João, homens sem estudo. Que Espírito Santo está sobre essa igreja. Interessante, né? E o homem estudado, conhecedor, deve que estar sob esse pastoreio e a obediência de Pedro. Paulo. Gálatas 2,9. Foi lá em Jerusalém, bispo de Jerusalém, Tiago, bispo universal, Cefa e João. São considerados colunas. Reconheceram a mão minha e Barnabé e deram a mão em pleno sinal de acordo. Para estar sob essa obediência, sob esse pastoreio desses homens sem estudo, mas cheio, as Apóstolos 4:8, do Espírito Santo. Para a honra e glória do Senhor. Isso que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. As Apóstolos 2:42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na fração do pão, na unidade. Interessante. Salve Maria, sou missionário, servo Roberto. Não, dá até nojo de ver isso aí, cara. Tem que ter uma paciência de João, eu não tenho mais. Só coloco o básico para você entender, cara. Essas teologias teologia protestante. Eu fico com a Bíblia. A Bíblia é a própria teologia do alto. Com a Bíblia você vai refutar arqueólogo, historiador, professores, conhecedor. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhe, chefe do povo, e ancião, ouviu-me. Salve Maria, sou missionário, servo Roberto.